A termoquímica, ela está presente em nosso cotidiano. Ela está presente no nosso meio de forma das reações químicas. Nós temos transformações químicas e físicas ao nosso redor. Então, é comum notarmos a transferência de calor, a transferência de energia que se dá em nosso meio. Então, muitos fenômenos químicos cotidianos apresentam um comportamento termoquímico facilmente notável. Vamos lá, por exemplo, a queima de combustíveis, a adição de sal e gelo, a queima do carvão, digestão de alimentos, bombas explosivas. Tudo são reações onde ocorre uma troca de calor. Então, essa troca de calor, essa troca de energia e essas diferenciações que nós vamos estudar nesse capítulo. Então, termoquímica, como o próprio nome já diz, é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante as reações químicas. Então, antes de iniciar propriamente, eu gostaria de revisar com vocês os seguintes conceitos. Transformações dos estados físicos. Lembra lá, nós temos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Quando uma substância ela transforma o seu estado físico, ela precisa, para se transformar, ou de absorver ou de liberar calor. Vamos um exemplo do estado sólido. Imagina lá um cubo de gelo. Para ele se transformar em líquido, o que ele precisa fazer? Ele precisa absorver calor do meio para a transformação ocorrer. Então, toda vez que a nossa transformação está nesse sentido, sólido para líquido e líquido para gasoso, vamos lá. Estou fervendo uma água. Quando a água começa a ferver, vai passar para o estado gasoso, o que precisou? Precisei absorver calor lá da chama, do fogão, para que aquela reação ocorresse. E o contrário vai precisar liberar. Exemplo, se eu estou cozinhando um alimento e tampo esse alimento, o que acontece quando eu destampo? Vocês não percebem aquela gotícula de água? Nada mais é que eu resfriei, eu mudei a temperatura daquele meio e aí houve uma liberação de calor. Eu tenho um copo de água e eu quero formar cubos de gelo, eu coloco lá no congelador. Para que o líquido forme sólido, ele precisa o quê? Liberar energia, liberar calor. Então, eu posso ter reações que absorvem e reações que liberam. Então, vamos lá, alguns exemplos de reações no nosso cotidiano que liberam energia. Eu posso ter como exemplo a queima do carvão, a queima de uma vela, a reação de uma pilha quando produz, eu saio de uma energia química para uma energia elétrica, a reação da combustão da gasolina. Agora, absorve, tá? São casos mais raros. Por exemplo, quando a gente fornece uma energia para cozinhar alimentos, quando é necessário que o sol aqueça as plantas para que ocorra a fotossíntese. A energia elétrica para provocar uma reação de cromagem no para-choque, tá? Detonação de um explosivo. Tudo isso são reações que precisam de absorver energia para que a reação possa ser completada. Então, nesse módulo, nós vamos ver vários fatores que podem alterar e são necessários para a gente entender a termoquímica. Então, nós vamos ver o que é uma entalpia, como ela se dá, como ela pode ser calculada ou se ela é calculada. Reações endotérmicas e exotérmicas, como que eu posso e como eu vou visualizar e trabalhar com equações termoquímicas. Os fatores que vão alterar nessa variação da entalpia, lei de Hess, entalpia de formação e energia de ligação. Vamos lá? Não precisa apavorar, a gente vai devagarzinho e aí eu vou retirando as dúvidas de vocês assim que forem surgindo, ok? Então, primeiro vamos entender a entalpia. A entalpia ela é representada pela letra H. H vem de heat, calor. Então, nada mais é que o calor potencial de um sistema. Ela não pode ser medida, tá? Nós não conseguimos medi-la. Os cientistas já têm essas entalpias definidas, já foram tidas experimentalmente, mas hoje, nós não conseguimos medir. O que a gente consegue medir hoje? Como que a gente consegue chegar na entalpia? É pela variação da entalpia. Então, em uma equação, a troca de calor, ou absorção, ou liberação para sair de reagente para produto, e com essa variação de entalpia, a gente mede a entalpia de formação de cada
substância, ok? Então, eu não meço entalpia daquele substância. Eu consigo medir a variação da entalpia. E aí, a gente pode classificar as reações de duas formas. As reações que liberam energia e as reações que absorvem. Toda vez que eu falar em uma reação que libera energia, eu chamo essa reação de reação exotérmica. Por exemplo, a queima do carvão, a combustão da gasolina. Então, essas reações vão ter a nossa variação de entalpia menor que zero, tá? Então, toda vez que a minha entalpia é negativa, posso dizer que ela está liberando calor para o meio. E já as reações endotérmicas são ao contrário. Toda vez que minha variação da entalpia for maior que zero, eu estou absorvendo calor do meio. Exemplo, cozimento de alimentos, detonação de explosivos, ok? Então, sempre nós vamos ter essa ordem. Reagentes formando produtos. Se essa formação me der uma entalpia menor que zero, eu sei que houve liberação de calor. Se essa formação houve absorção de calor, eu digo que ela é uma reação endotérmica. Tudo bem? Graficamente, sempre eu vou ter um gráfico onde eu vou ter a análise da entalpia, valores de entalpia e o caminho da reação. Aqui não interessa o tempo percorrido. O que nos interessa é saber como que houve essa variação de entalpia. Ou seja, se a minha entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos, de novo, reagente maior que produto. Ou seja, eu liberei calor para o meio. E essa liberação, eu digo que minha reação ela é exotérmica. Agora, se ao contrário, se o meu reagente possui uma entalpia menor do que dos produtos, acontece que eu absorvi calor do meio. Reação endotérmica. Então, os gráficos vai ser a análise. Se eu estou absorvendo ou se eu estou liberando. Reagente maior que produto, eu estou liberando. Reagente menor que produto, eu estou absorvendo. Não nos interessa o caminho, o tempo que levou para que a reação ocorra. Nos interessa apenas a troca de calor absorvido ou liberado para o meio. Então, alguns conceitos são necessários para a gente entender as equações e como que funciona. Então, toda vez que eu falo nessa medição de calor absorvido ou liberado durante os fenômenos físicos e químicos, eu chamo de calorimetria. Então, tem várias nomeações que a gente precisa diferenciar. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que entender que calor nada mais é que o fluxo de energia entre dois corpos, ou entre duas partes de um mesmo corpo, motivado pela diferença entre temperatura. O que é a temperatura? É uma grandeza que mede o grau de agitação de um corpo. E o que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Lembrando que trabalho é energia requerida, é energia necessária para mover um objeto contra uma força oposta. Lembrando, essas noções que a gente tem de quente e frio são sensações, tá? São sensações, não tem nada a ver com calor, ok? Quente e frio são sensações, tudo bem? E agora a gente pode, então, ir para as equações químicas. Então, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Por que, então, que as reações precisam liberar ou absorver calor? Vamos lá para as equações. Deixar essa pergunta no ar. O que é uma equação termoquímica? É a equação na qual a gente vai apresentar a entalpia, ou seja, a troca de calor que foi necessária para que a reação ocorra. E aí, nessa equação, a gente precisa demonstrar, mencionar os fatores que foram necessários para que a reação ocorresse. E esses fatores são essenciais, tá? Se a gente muda algum dos fatores, muda completamente a minha equação, a minha formação de produto. Então, primeiro, eu preciso ter, preciso que seja informado a quantidade de substância. Observa, quantidade de substância. Eu preciso ter informado o estado físico que se encontra a minha substância. Lembrando que eu tenho 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Preciso informar se houve absorção ou liberação. Nesse caso aqui, liberação em todas as equações. Preciso que seja informada a temperatura.
Uma vez que eu tenho mudança de temperatura, eu posso ter a mesma equação química. Se eu tenho mudança de temperatura, eu vou influenciar diretamente no meu produto, na quantidade de calor absorvido ou liberado. E, por último, a pressão. Então, vamos falar de cada um desses fatores que podem influenciar. Exemplo de duas equações, para vocês entenderem. Então, eu tenho uma equação exotérmica, porque ΔH é menor que zero, ou seja, houve liberação. Uma equação termoquímica endotérmica, quando houve absorção. Observa que eu representei as quantidades de substâncias envolvidas, os estados físicos dessa substância. Quando em uma equação não está representado pressão e temperatura, vocês vão ver porque a gente tem condições padrões e aí a gente não precisa, se a gente não está representado é porque a gente está usando as condições padrões, a gente vai ver mais à frente, ok? Então, vamos lá pelas quantidades de reagentes e produtos que podem influenciar. É a principal influência dentre todas essas que a gente já comentou. Por exemplo, se a gente tem um saco de carvão para queimar, o que acontece se eu dobro essa quantidade? E ok, isso aí. A quantidade de calor trocada, então, vai ser o dobro. Então, sempre que eu tenho a quantidade de calor absorvida ou liberada, ela vai ser diretamente proporcional à quantidade de substâncias que participam da reação. Sempre. Então, se eu estou com uma equação química, uma equação termoquímica, melhor dizendo, e eu dobrei, tripliquei, quadrupliquei a minha equação, o mesmo vai acontecer lá na minha entalpia. Então, toda vez que eu modifico as quantidades de reagentes, eu tenho que fazer a mesma coisa. A mesma coisa ocorre lá na variação da entalpia. E os estados físicos? O estado gasoso, devido às suas forças intermoleculares serem fracas, lembra lá daquele estado caótico? Pois é. Então, por isso, ele é o mais... ele é o que mais consegue absorver essa energia. Ok? Então, o valor da entalpia dele vai ser a menor. Já o estado sólido é o mais organizado, é o que tem maior força molecular. Então, ele vai ser o que menor armazena energia. Então, sempre vai seguir essa ordem. O vapor líquido e depois sólido. Tá? Devido, a gente vai pensar sempre na agitação, na organização dessas partículas, dessas moléculas. Ok? Agora vamos para estado alotrópico. Vocês lembram o que é alotropia? É quando eu tenho um elemento que é capaz de formar diferentes substâncias simples. Então, nós temos 4 elementos alotrópicos: carbono, enxofre, fósforo e oxigênio. E aí, o estado de alotropia ele também influencia. Por exemplo, eu coloquei aqui os principais, tá? A gente sabe que, por exemplo, no carbono eu tenho diferentes alótropos, além do grafite e do diamante. Mas eu peguei os mais comuns, o que a gente realmente precisa saber qual é o que mais estável, porque é o mais necessário que saibamos para que a gente consiga identificar em relação ao valor da entalpia. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho carbono, a diferença vai ser entre grafite, e diamante. Diamante sempre mais estável. Se eu tenho um enxofre, eu tenho 2 tipos, monocíclico ou rômbico. Monocíclico é sempre o mais estável. O fósforo, eu tenho branco ou vermelho. O branco, ele possui maior estabilidade. O oxigênio, eu tenho gás oxigênio e o gás ozônio. O gás ozônio é o mais estável, ok? Já em relação à temperatura. A temperatura, ela possui pequena influência. E é difícil de ser calculada. Então, no momento em questão, tá? Nós vamos trabalhar com isso em outras leis lá na frente. Mas no momento em questão, basta sabermos que uma determinada temperatura ela é responsável por uma variação de entalpia. Então, em uma mesma equação, se eu mudo a temperatura, eu mudo também a variação da entalpia. Então, sempre que eu tenho uma temperatura, eu tenho uma entalpia. Se eu mudo a temperatura, eu também mudo a entalpia, tá? Já a pressão, a gente não precisa preocupar. Ela não tem influência nas substâncias sólidas e líquidas e em gasosas é uma mínima diferença. Então, ela não é necessária para utilização em nossos cálculos. E aquelas condições padrões que eu informei para vocês.